A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 1, diz a palavra de Deus que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas de pecados. A palavra morte e vivificação. A palavra morte nos fala sobre uma separação. É claro, essa é a tradução da palavra morte. Morte é separação, tristeza, angústia, sofrimento, dor. Porém, é o oposto da vida. Vida nos traz alegria, vida nos traz prazer, nos traz comemoração, nos traz festa, nos traz alegria. Por isso a palavra de Deus, ela está nos dizendo no livro de Efésios, capítulo 2, que Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. O pecado, meus prezados amigos, é unicamente algo que separa o ser humano de Deus. Por isso a tradução de pecado é morte. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus em Efésios. Mortos em delitos, em práticas de pecados. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Isaías, capítulo 59, o versículo 2, que os nossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Nossos pecados, ele cria, diz a palavra de Deus ali em Isaías, que ele cria uma barreira de separação para que Deus não nos ouça. Quando o ser humano ele está vivendo em prática de pecado, a palavra de Deus diz que Deus não o ouve. Por isso a palavra de Deus nos diz que Deus não ouve a pecador. Mas se o tal se arrepende, o que é se arrepender? Se voltar para Deus. E como alguém se volta para Deus? Aceitando a sua palavra, examinando ela e procurando viver o que esta palavra manda. Não é alguém se voltar para Deus e dizer eu tenho Deus e não obedecer o que manda a palavra de Deus. Esta semana eu fiquei muito maravilhado com algo que eu pude ver na internet. E eu creio que todos os religiosos romanos estão impactados com o que ouviram. Mas, meus queridos, isto é fruto de mensagens pregadas da palavra de Deus. Há mais de 30 anos que nós estamos nas ruas, pregando, gritando e anunciando para todos que Jesus é o único Salvador. Jesus, ele é o único medianeiro. Jesus é o único que pode perdoar pecados, restaurar a vida daqueles que o recebem e o levar para o céu. Porque a palavra de Deus, ela diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que embaixo no céu nenhum outro nome foi dado entre os homens para que o ser humano ele venha ser salvo. Eu achei lindo quando o próprio Papa de Roma ele citou este próprio versículo. Atos capítulo 4, versículo de número 12. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Papa citou ali alguns versículos que eu fiquei maravilhado. Por quê? Porque nós pregamos
E a palavra, ela é a mesma. E porque as pessoas não ensinavam a realidade para o povo. Mas agora nós vemos que o cerco está se fechando. A vida de Jesus está se aproximando. E aqueles que outrora estavam e ainda continua ensinando erroneamente, mas algumas coisas já não podem mais esconder. Jesus é o Salvador. Por isso que disse o Papa Leão XIV, assinou e anunciou para todos entenderem que Maria, ela não é a Redentora, como a própria religião tinha isto por muitos anos, que Maria era a Redentora. Redentor é alguém que tem a condição de liberar alguém, de salvar alguém, de perdoar e salvar. Porém, agora já não tem mais como alguém da própria religião dizer que Maria é Redentora. Já não tinha, até porque a palavra de Deus não mostra isso. A palavra de Deus mostra Jesus como Redentor. Ele mesmo é a propiciação, diz a palavra de Deus, pelos nossos pecados. E agora, há muitos anos atrás, nós observamos que a religião tradicional, ela não aceitava dízimo. Mas como nós pregamos e anunciamos sobre dízimo, então a própria religião, ela veio também a impor na sua igreja dízimos. E as pessoas compreenderam que realmente o dízimo é a realidade da palavra de Deus. Demorou, mas chegaram a uma conclusão. Mas existem os críticos? Existe. Sempre vai existir. Aleluia, porque nos dias de Jesus sempre havia os críticos para criticarem. Agora, meus queridos, fazendo aqui, não apologia, mas procurando declarar por que alguém aprende em uma religião. Religião não salva ninguém. Está esclarecido. Ser cristão ou ser como uma religião não é salvação. Salvação é receber Jesus por meio da sua palavra. Receber Jesus é garantir a salvação da sua própria alma. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta casa, meus queridos, é a tua mente. Deus, ele vai batendo na porta do teu entendimento por meio da palavra. Uma pessoa inteligente, ela busca conhecer a verdade de Deus. Uma pessoa inteligente busca guardar a sua alma da perdição eterna. A Bíblia diz que quando morrer, partimos desta terra, segue-se ao juízo. O que acontece com alguém que é enjuizado? Ele é condenado, porque vai se fazer juízo com esta pessoa, mediante as causas que esta pessoa cometeu. Então, quando se parte desta terra, se segue a juízo, a um julgamento. E se esta pessoa ela não quis a palavra de Deus, não quis viver o que diz a palavra de Deus, então o seu estado será muito crítico.
A Bíblia diz, Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21, vai falar sobre a parábola da porta estreita, onde Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição, e apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, meus queridos, que naquele dia haverá muito choro para aqueles que não quiseram viver a palavra de Deus. E eles vão te dizer: nós comemos, nós ouvimos a palavra, nós comemos e bebemos na tua casa. Meus queridos, tem muita gente comendo e bebendo para a perdição. Nós observamos e vemos hoje em dia como está a falta de respeito pela palavra de Deus. Eu estava olhando ali onde eu trabalho, e ali as pessoas passam o dia inteiro, ouvindo músicas profanas, e o pecado agora virou símbolo de brincadeira, o pecado virou símbolo de danças, o pecado virou símbolo de escárnio. Há perturbação na terra quando se prega a palavra de Deus. Satanás, ele está irado e ele quer confundir a mente de todo o ser humano. Porém, não iremos nos calar. Você vai ter que ouvir a palavra de Deus. E naquele dia da vida de Jesus, ou da sua partida desta terra, a sua alma estará disposta a sorrir de alegria, ou de chorar de tristeza, de amargura, por ter sido um perseguidor da palavra de Deus. Meus queridos, a Bíblia ela é real, e ali nós observamos o dia inteiro músicas profanas, o dia inteiro músicas cantadas, falando sobre sabor de pecado, cheiro de pecado, músicas profanas, falando sobre Deus, a ignorância do ser humano é tremenda na terra, desobediência a Deus, profana o nome de Deus, despreza a palavra, não respeita-se as mensagens pregadas. Mas este ser humano, ele pode fazer o que ele quiser enquanto ele estiver na terra. É a mesma coisa que nós vemos quando pregamos nos grandes centros. É a mesma coisa que nós vemos quando pregamos nos pequenos bairros. Porque Satanás, ele não muda, meus queridos. Ele está em todo lugar da terra. E ele vai usar os que são dele. Porque os que são de Deus, eles não podem usar. Os que são de Deus, eles não podem parar, não podem calar. Então, o que acontece? Ele vai usar aqueles que servem a ele. Para quê? Para atrapalhar as mensagens da palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus, ela não é pregada humanamente, ela é pregada espiritualmente. De alguma forma, o Espírito de Deus, ele vai colocar no coração de alguém
o entendimento da palavra.